Cotidiano com Leniz Almeida. Oferecimento Casa Sol, a mega loja. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2015, dia do profissional liberal e dia da Mata Atlântica. Lembrando que restam apenas 7% do bioma em seu estado natural e 60% dos animais ameaçados de extinção do país dependem desse ambiente para sobreviver. Hoje também é o dia do desafio. Promover atividades físicas gratuitas, de preferência coletivas e ao ar livre, para incentivar hábitos mais saudáveis e qualidade de vida. Esse é o objetivo do Dia do Desafio, que ocorre nesta quarta-feira. O Dia do Desafio é promovido mundialmente pela Associação Internacional do Esporte para Todos e, no Brasil, é coordenado pelo SESC São Paulo e organizado pelos departamentos regionais do SESC em todo o país, em parceria com prefeituras municipais e diversos agentes mobilizadores locais. A cidade de Marília também participa, concorrendo com outra cidade de Cuba. E a previsão do tempo indica tempo instável no final do dia. O sol fica entre nuvens durante toda a quinta-feira, com pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 16 e máxima de 24 graus. E entre as notícias desta edição, destaque para a violência no trânsito. Aqui no estúdio, vamos falar com especialistas sobre o comportamento de motoristas e pedestres, além das políticas públicas de educação, prevenção e punição dos infratores. O Cotidiano está no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa, como você já viu aí, mais uma edição do nosso programa Cotidiano e mais uma oportunidade de levar até você uma edição especial. Nós temos sempre essa chance, né, durante a semana, já que nós estamos aqui diariamente ao vivo, segunda a sexta-feira, nós estamos levando até você, pelo menos uma vez na semana, um programa todo temático para que a gente possa colocar em prática aquele nosso preceito básico de ir além da notícia. Aqui a gente informa, mas também tem a possibilidade de ouvir os nossos convidados para uma reflexão mais ampla. Isso favorece não só a mim, né, porque eu também aprendo muito aqui, mas você aí do outro lado também a refletir um pouco mais sobre os temas abordados. Hoje, como você já viu também, o assunto é o trânsito. Segurança, violência no trânsito, são várias as perspectivas que podem ser analisadas, né? E todas elas têm que ser levadas em consideração e muito a sério. Então, vocês já viram, temos especialistas, Cláudia Volpato está aqui com a gente, ela é psicóloga e fala especialmente sobre o medo de dirigir e até que ponto o nosso emocional pode influenciar, nosso estado emocional pode influenciar nessas tragédias, né, que nós estamos acompanhando todos os momentos. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda, é um prazer receber você. O prazer é todo meu, boa tarde a todos. E o Marcos Farsto, que é um grande especialista em trânsito, ele é uma referência na cidade de Marília, né? Tem essa função, e eu acredito que seja uma missão também, de conscientizar as pessoas, informar e auxiliar acima de tudo. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, Marcos. Tudo bem? Agradeço, obrigado a você, aqueles que nos acompanham. Mais uma oportunidade, né? Ainda mais com um ícone na questão de prevenção, a doutora que trabalha com a psicologia, e você sempre conduzindo um programa agradável. Muito bem, então nós temos muito o que conversar hoje. Sim. Nós temos números já, inclusive, que foram divulgados no início da semana pela Secretaria de Segurança Pública, e esses números já refletem o que a gente vem acompanhando desde o início do ano, principalmente. Assusta muito o número de acidentes, casos envolvendo vítimas, né, e muitas vezes vítimas fatais, o que acaba chocando demais a todos, mas também serve de alerta para que a gente perceba que é fato, é real, não é? A violência vai crescendo a cada dia e aí a gente se pergunta o porquê. Mas antes de entrarmos nesse assunto especificamente, vamos acompanhar uma reportagem que foi produzida especialmente para trazer a todos, né, justamente quais são as iniciativas que estão sendo tomadas no intuito de coibir ou de prevenir ou até mesmo para facilitar a punição dos infratores quando o assunto é o trânsito em Marília.
2 acidentes graves foram registrados em Marília no último final de semana. Um aconteceu na Avenida das Esmeraldas e o outro na Avenida Tiradentes, ambos na madrugada de domingo, dia 10. Os acidentes não deixaram vítimas fatais. E para tentar evitar acidentes como esse, é que a Indub vai instalar no próximo mês de julho radares fixos. Um deles será instalado na Via Expressa, que liga a região central com a região sul de Marília. A Indub está preocupada, a cidade fica preocupada. O nosso prefeito fica preocupado e isso daí é muito ruim para a cidade, você vê, é uma morte numa semana, esse final de semana agora derrubaram um poste na Tiradentes, outros postes na Esmeralda, e nós estamos com um projeto, já está em fase de licitação, e que nós temos que fazer, nós vamos colocar uns radares e aquelas lombadas eletrônicas, né? Já está em fase, eu acho que até o final de junho, nós iremos colocar nessas vias principais, a Esmeralda, a Tiradentes, a Via Expressa, a Castro Alves, a Brigadeiro. Então são ruas que hoje merecem assim, que a gente coloque esse radar. E a gente não quer nada por causa de multa, a gente quer prevenir esses acidentes que no fim pode tirar uma vida de um marilhense. Segundo o especialista Marcos Farto, a situação dos acidentes em Marília é preocupante. Ele comentou sobre os últimos acidentes com vítimas fatais na cidade nas últimas semanas. Infelizmente, nós vemos que o maior índice de fatalidades envolve motociclistas. Nós tivemos há 10 dias atrás um garoto de 18 anos que perdeu o controle de uma motocicleta. Ele não era habilitado, mas ele sabia dirigir. Ele não tinha o preparo técnico, mas sabia pilotar, mas não sabia como deveria e acabou envolvendo-se num acidente onde morreu no local. E agora, esses dias, em menos de 3, 4 dias, um jovem também com uma moto potente, uma moto speed, acelerou demais e não teve controle, até porque as nossas vias não são preparadas para alta velocidade. E ele envolveu-se no acidente onde morreu ali e deixou uma criança de 8 anos. Então são situações que nos geram uma preocupação enorme. Não adianta eu ter o conhecimento se não existir a fiscalização. Não adianta ter a fiscalização e o conhecimento se não há uma campanha preventiva. Então é um tripé, é uma ação que envolve o Poder Executivo, Poder Legislativo e a ação de engenharia, a ação estratégica de todos nós aí para evitar essas fatalidades. Farto ainda falou sobre o acidente na Avenida das Esmeraldas, onde o motorista estava visivelmente bêbado e por sorte não vitimou ninguém. Infelizmente, nós vemos aí campanhas e orientações em nível federal a respeito do álcool e volante, ou drogas e volante. E nós tivemos ontem pela manhã um acidente gravíssimo. Claro que não houve um ferimento à altura aí da proporção que o acidente deu, em que um jovem, um fisioterapeuta, embriagado, acabou chocando-se num veículo e ambos os veículos tiveram dano de grande monta. É claro, houve ali a sobrevivência dos envolvidos, mas isso poderia ter sido pior, porque foi de frente a um salão de festa e as pessoas já tinham acabado de sair. Muito bem, a gente fica imaginando, né, no que pode acontecer de pior, além do que já ocorre, porque o número de pessoas envolvidas nos acidentes é um número cada vez maior. E isso não para, é todo dia. Farto, quantas pessoas, em média, por dia em Marília hoje são vítimas de acidentes? Olha, nós temos em registros, informalmente, uma média de 20 acidentes de trânsito diário. Isso registrados. Aqueles acidentes que acontecem vítimas, as pessoas têm lesão corporal ou sofrem alguma série um pouco maior de eventos danosos ao organismo, é em torno de 8 a 10. Então você percebe que, digamos, com 10 pessoas feridas por dia no trânsito, são 10 leitos hospitalares a menos para o atendimento social. Então isso implica gravemente um prejuízo de ordem para todos nós. E essa seria, né, se não houvesse nenhuma outra preocupação, deveríamos, no mínimo, pensar nisso, porque, obviamente, né, quando nós falamos nessa preocupação, a humanização, né, desse contato, são pessoas, são famílias, né, envolve muita gente, a pessoa deixa de trabalhar, é um prejuízo cumulativo, né? Além de tudo, é um prejuízo para toda a sociedade. Quanto a gente não poderia economizar, né, com prevenção e com a informação sendo colocada em prática, porque a informação tem bastante. Sim, verdade. Quando uma pessoa é ferida no trânsito, não é só ela quem sofre. A família, como você bem disse, ela tem aí um prejuízo, porque se aquele ferido é o provedor,
a família vai ficar sem quem possa abastecê-la. É uma conta que sobrecarrega, é um alimento que vai faltar, porque aquele machucado, aquela pessoa ferida, era quem abastecia. E dependendo da gravidade da lesão, essa pessoa ficará meses parada. Com isso, perde emprego, vai entrar na ordem do governo subsidiar essa família. Então, tudo isso vai interferir de uma forma muito negativa. Traz prejuízos emocionais, inclusive, né, Cláudia? Eu queria que você falasse, já começando a falar sobre isso, o medo de dirigir, né, o estresse pós-traumático, né, que pode ocorrer devido a uma situação como essa, tanto para a vítima quanto até para quem provocou. Porque a gente tem que pensar também na pessoa que às vezes provocou, né, com intenção ou sem intenção, isso não vem ao caso, mas o susto que a pessoa leva, né, todo o transtorno depois decorrente, né, desse acidente ou incidente, isso também acaba abalando o estado psicológico e emocional também de todos os envolvidos. Pois é, e isso se reflete, inclusive, num receio muito grande dos pacientes em dirigirem, né? Porque eles se sentem, assim, fragilizados e se sentem também não apoiados quando eles cumprem as regras de trânsito, né? Porque a maioria das pessoas não cumpre, não acontece nada, né? Existe muita violência no trânsito. E aí, assim, algumas pessoas realmente que me chegam têm fobias específicas, a fobia específica do dirigir, e só que a quem gente passa tem que... sabe. Não sei se já comentei, Farta, alguma vez Sim. também. Eu já passei por isso, de não conseguir, sabe, nem imaginar a possibilidade de dirigir. E às vezes eu me perguntava, como é que eu já dirigi alguma vez na vida? Eu não conseguia entender, né, como é que eu tive coragem e de onde eu tirava essa coragem, porque ela quando vem esse medo, né, é algo que te paralisa, de fato. É uma coisa que só quem passou já passou por isso? Não, né? Não. Mas E muitas muito vezes quem não está na situação subestima. Claro. Então, assim, parentes, eles subestimam que isso seja uma impossibilidade real. Mas há pacientes que simplesmente travam, que congelam mesmo e não conseguem dirigir, muitas pessoas não têm a iniciativa de começarem a dirigir porque ficam muito assustadas, inclusive com as estatísticas e com a violência do trânsito, inclusive numa cidade como Marília, né, que ainda é uma cidade relativamente pequena, mas que assim condensa vários problemas que já existem em cidades grandes. Exatamente. Né? Número de veículos cada vez maior. Né? Congestionamento. Esses dias o Viana esteve aqui com a gente, falando sobre o complexo de trânsito, né? Falando sobre o trabalho que ele vai desenvolver lá agora. E nós estávamos falando sobre isso, o número de pessoas habilitadas por dia, né? Por semana, aliás, porque toda semana tem lá a prova, por semana, a quantidade por mês, número de motocicletas, né? Já nas ruas também. E é realmente algo que impressiona. E a cidade continua do mesmo jeito. As vias, como você falou na matéria, as vias públicas, né, continuam da mesma maneira e não comportam a atitude, às vezes, também do motorista, né? Em alguns momentos, em algumas situações, o que eu percebo, eu trabalho há 5 anos com isso, né, especificamente, e o que eu percebo é que as pessoas também têm muita desinformação. Tem mesmo ainda? Desinformação em relação à leitura de placas de trânsito, desinformação a respeito de coisas básicas que estão contidas no Código Nacional de Trânsito. As pessoas ainda têm muita desinformação, quer dizer, o que elas especialmente as mulheres. Na formação, a formação, na sua opinião, ainda não é o suficiente o que a gente recebe de informação para sair já para a prática, ainda mais quando a pessoa é mais receosa? É porque assim, quando você está numa situação de aprendizado, você está numa situação protegida, né, numa dada circunstância e que tem muito pouco movimento e muito poucos carros e tal. Agora, quando sai para a realidade, realmente você percebe que várias coisas as pessoas realmente desconhecem. Elas desconhecem, por exemplo, qual é a preferencial numa rotatória. Ou elas não se atentam a olhar, por exemplo, os pares, ou mesmo os sinais de trânsito, o sinal semáforo. Mas isso é uma distração ou é falta de foco? Ou a pessoa... Algumas pessoas a gente percebe que
que sim, que elas ficam tão paralisadas e tão ansiosas diante daquela situação que elas realmente acabam, digamos, não vendo, não percebendo, não se apercebendo daquilo. Né? Mas há várias coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, você estava falando da frota inchada. Né? Hoje a gente tem muitos carros circulando, mas muitos pacientes me perguntam coisas básicas a respeito do funcionamento do carro. Porque muitas delas não sabem. Pode parecer incrível, Acho mas que é por isso que muita a gente pessoa... não dá seta, né? Às vezes Também. não dá seta. Tinha Esse até uma um problema charge, né? sério. Esse é um problema sério. Agora estou entendendo. Ah, tá. Então, a pessoa às vezes... Mas não sabem, porque muitas vezes, né, assim, o carro chega, a habilitação chega, a pessoa muitas vezes passa vários anos sem dirigir e depois, numa dada circunstância, tem esse tipo de necessidade. E muitas vezes está numa idade mais avançada. Então, por exemplo, eu tenho pacientes, já tive pacientes de 77 anos, que ficam viúvas, por exemplo, E aí querem... e se deparam com essa questão. É importante que eu venha com uma abordagem psicológica mais acolhedora e até que eu use de determinadas táticas. Mas, assim, é lógico que seria mais fácil se essas pessoas tivessem já começado a dirigir pelo menos uns 20 anos antes. Porque, na verdade, como é que você vai treinar, né? Você vai exercitar o hábito de dirigir nas ruas, que é o ideal, obviamente. Sim. E o meu trabalho é esse. E aí você eu vou acompanha, nas Ju? ruas Você e eu vou acompanha? no carro do paciente. Nossa, porque que medo. Você olha assim, a Não, formação, não, né? a gente trabalha com brincando. segurança. É a questão da formação. O trânsito no Brasil, ele não é abordado com a seriedade que deveria. Então, As pessoas só deixam para aprender a dirigir com 18 anos. E ele vai para uma sala de aula não com a intenção de aprender. Ele quer a habilitação. Eu quero dirigir. Então, todos nós aqui, na idade que temos, se sentarmos em uma sala de aula para aprender, nos tornamos como qualquer aluno. Pô, que hora que acaba a aula? Eu estou com pressa, tenho compromisso, estou com fome. A gente acaba até fazendo piadinha do professor. Mas, quando nós, na condição de educadores, olhamos para o aluno, nós sentimos a carência dele. E nós percebemos aquilo que ele não foi capaz de perceber ainda. Embora nós vejamos que aquele assunto é importante, para ele ainda não é. Como a doutora bem disse, ele está cercado na aula prática em um complexo onde não tem movimento, onde é tudo bonito, e a hora que ele sai desse complexo e depara-se com a realidade, o que é isso? É tanta coisa para ter uma informação, o que significa? Eu não tenho tempo, às vezes, de perceber que tem uma sinalização de solo que diz que ali é contramão, e eu acabo avançando. Pô, mas ninguém me ensinou isso. Não é que não ensinou, é que você não teve a atenção devida para aquela situação. Para absorver aquela informação, ou às vezes o fato acontecer no momento, né, que serve de exemplo. Então você vê, hoje, 3 meses você tem uma habilitação na mão, em 3 meses aproximadamente, mas você teve 18 anos antes desperdiçados para não aprender, porque o governo não se preocupou em colocar isso como uma matéria grade na formação do aluno, seja na escola primária, seja secundária ou nível superior. Não houve essa preocupação. Então, ele apenas atém-se àquele momento daqueles 3 meses para dirigir. O que ele quer, não o conhecimento, ele quer a habilitação. E aí resulta nisso que nós vemos. Aí eu tirei a habilitação, uma realização para alguns, só que eu não vou dirigir. Depois de 10 anos, depara-se, pô, não tenho mais aquela pessoa que dirigia para mim, agora tem que me virar. Às vezes a pessoa tem habilitação para uma emergência, né? Sim. Fala, alguém aqui em casa precisa ter, além daquele que é o motorista oficial, para uma emergência, e vai passando, né? E a hora que precisa usar o veículo, e agora eu não sei mais. É onde a doutora conhece muito bem esse campo, que a pessoa fica, e agora, desprotegida, preciso de alguém do meu lado. Imagino eu que depois que ela preparou a pessoa e liberou, a pessoa ligou para ela, você dá uma volta comigo ainda? Pois é, então... Não duvido disso ainda. Exatamente, porque essa relação que fica mesmo, né? Essa proximidade, tenho certeza que com os seus pacientes, eu acho que esse carinho, como ela disse, acolhimento. Sim. Porque a pessoa precisa se sentir acolhida. Mas nós vamos fazer um intervalo rápido. Na volta, vamos relembrar aqui um fato lamentável, muito triste, de uma senhora que foi atropelada ali na Sampaio Vidal com a Bahia, né? Um caminhão que as pessoas até hoje questionam se seria correto, né, aquele caminhão transitando ali naquela área
pelo tamanho do caminhão. Até hoje ninguém respondeu ainda se era ou não. Mas, enfim, nós vamos trazer à tona esse assunto também para falar do pedestre e a relação entre motorista e pedestre. Praticamente uma guerra, né? Quando você está dirigindo, você não pensa em quem está transitando a pé ali pelas vias públicas. Quando você é pedestre, você fica chocado com os motoristas que não te respeitam. Mas a gente não consegue se colocar um no lugar do outro, né? Então, acho que essa é a questão. Depois do intervalo a gente vai falar mais sobre isso e também vamos trazer aqui mais um pouquinho, né, sobre essa questão, que eu só fazer uma provocação, em relação ao homem, à mulher, quem dirige melhor ou não, né, os números, eles estão aqui para comprovar o que realmente acontece. E até que ponto aquelas pessoas que se sentem muito seguras, porque até aqui a Cláudia estava falando das pessoas inseguras, pessoas que estão se sentindo fragilizadas, mas aqueles que são seguros demais, o que eles podem cometer, né, de problemas e de crimes, que é um crime no trânsito. Depois do intervalo. Cotidiano com Lenise Almeida volta já. Crise, que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Sala de jantar, 8 lugares com vidro, R$ 3.690. Estofado retrátil e reclinável, R$ 2.690. Invista no que é seu. Construa! O Nutrinforma Espaço Roberta Franco reúne em um mesmo lugar diversos profissionais com o objetivo de fornecer serviços à sua saúde. Avaliação com nutricionista, dermatologista, esteticista e fisioterapeuta que vão te indicar a melhor dieta. E para sua comodidade, temos o Empório Nutrinforma, com todos os produtos à sua disposição. Nosso espaço também conta com Le Santé Gourmet, com refeições saudáveis e kits alimentares. Conheça nossos pacotes. Nutrinforma Espaço Roberta Franco, 3221-5070. Eu tenho um convite para você. Tudo o que precisar você encontra aqui na Multiprática. Vem pra cá e aproveite o horário especial de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Também aberto aos sábados e domingos. E aqui você encontra tudo. Parte hidráulica, elétrica, além da linha de móveis de excelente qualidade. E mais, a entrega é imediata. Viu só? Aqui na Multiprática tem tudo o que precisa. Corre pra cá, Avenida Pedro de Toledo, número 273, próximo ao Restaurante Chaplin. Será lançado em Marília no dia 30 de maio, Jardins de Monet Residencial. Localizado na Avenida das Esmeraldas, a avenida mais valorizada da cidade. O alto padrão em qualidade de vida faz do residencial uma verdadeira obra de arte. 30 de maio é o dia do lançamento. Venha, garanta seu lote. Jardins de Monet Residencial, a arte de morar bem. Especializada em comunicação visual, a Etiquetas Marília traz uma ampla variedade de produtos e serviços para atender a necessidade da sua empresa. Com profissionais altamente capacitados, a Etiquetas Marília oferece produtos como banners, camisetas, panfletos, brindes personalizados, gráficos, adesivos em geral, entre outros serviços. A Etiquetas Marília também é fabricante da linha Cobra Motoparts. Faça um orçamento e conheça nossas formas facilitadas de pagamento. Etiquetas Marília, a qualidade que você merece. A Anjos Colchões preparou uma promoção imperdível. Confira: conjunto box Atualitá, com molas ensacadas e fibra siliconizada tamanho Queen em 10 vezes de R$ 249. E conjunto box Geniale, com tecido de malha com fibra de bambu e molas ensacadas tamanho Queen por apenas 10 vezes de R$ 179,90. E você ainda leva 2 travesseiros grátis. Na Anjos Colchões você encontra também grande variedade em estofados, poltronas, cabeceiras e enxovais com design moderno e maior durabilidade. Venha para Anjos Colchões. Você está assistindo o programa Cotidiano com Lenise Almeida. De volta aqui com o nosso programa cotidiano, especial Trânsito, para você tirar as suas dúvidas, ficar bem informado. E a gente não quer aqui, de maneira nenhuma, causar pânico em ninguém. Mas é importante, né, que a gente fique atento aos detalhes para ter consciência da realidade. A realidade é sempre o melhor caminho, não adianta se iludir.
Olha, antes de voltar à conversa, vamos então rever um fato, como eu disse no bloco anterior, que deixou todo mundo muito triste, né? Chocou, inclusive, pela brutalidade de uma senhora que foi atropelada e, infelizmente, faleceu, uma vítima fatal desse atropelamento. No meio da manhã, né? Foi durante a semana, no meio da manhã, um caminhoneiro que não era de Marília, estava vindo ali pela Sampaio Vidal e no semáforo, tudo certinho, até onde a gente sabe ele não ultrapassou nenhum tipo de regra, o sinal abriu, ele então foi descer a Bahia para passar ali em frente ao Paço Municipal, a entrada da Prefeitura, e segundo ele, não visualizou a pedestre, né, essa senhora. Mas ele conta, inclusive, que o João conseguiu falar com ele, chegou lá no momento, né, em que as viaturas da polícia, o SAMU, estavam todos lá para auxiliar, naquele momento que foi realmente uma grande tragédia. Vamos assistir novamente e depois vamos comentar um pouquinho mais também para falar sobre a situação do pedestre em relação ao trânsito. E na manhã desta quinta-feira, Marília registrou mais uma morte no trânsito. Desta vez foi aqui na Avenida Sampaio Vidal, esquina com a Rua Bahia, bem esquina com a Prefeitura Municipal. Desta vez um acidente que vitimou a senhora Maria Aparecida Bruzzi Guerreiro, de 83 anos, veio a falecer, uma vítima fatal do trânsito. Segundo o motorista, ele verificou o sinal aberto, virou, viu que a senhora estava na calçada e ela, infelizmente, enquanto o caminhão passava, ela veio atravessar. Converso agora com Edivaldo Aparecido Aleixo, natural do Paraná. Infelizmente, Edivaldo, um acidente aí que ocorreu aqui na cidade de Marília, né? Horrível. Edivaldo, o que aconteceu? Você abriu o sinal para você, você virou? Eu virei e não vi, ela estava na calçada, ela não tinha. Eu fiz a curva e só vi a hora que o rapaz buzinou e avisou para mim, não. Mas você chegou a verificar ela, que ela estava na calçada? Porque fechou o sinal, eles pararam tudo, né? E eu vim, estava tudo parado, não tinha ninguém. Nunca aconteceu nenhum acidente com você, Edivaldo? Acidente aconteceu, sim, mas grave assim, nunca. Equipes agora do Serviço Funeral da cidade de Marília vão retirar o corpo da idosa e para levar para o IML para fazer tomar as devidas providências. Converso agora com Valdestir Castilho, médico veterinário, foi uma das testemunhas desse acidente ocorrido aqui agora há pouco na Sampaio Vidal. Valdestir, como que foi que aconteceu o acidente? O sinal estava vermelho para mim, que estava na Rua Bahia, e aberto para o caminhão. Então ele entrou à direita. Como o caminhão é longo, ele levou um certo tempo para pegar, mas a senhora que estava na calçada começou também a atravessar a rua. Então a lateral do baú do caminhão bateu nela e jogou ela para baixo e a roda acabou passando por cima dela. Nem o motorista e nem ela viram essa situação. Foi assim muito momentânea, muito rápida. Converso agora com o aspirante oficial Calógero da Polícia Militar, que vai contar para nós, aparentemente, o que ocorreu aqui na Avenida Sampaio Vidal. Bom, aparentemente foi mais uma fatalidade que acontece no dia a dia das pessoas, né? Uma senhora idosa durante a travessia de uma das avenidas aqui, a Rua Bahia, provavelmente não viu o caminhão ou eu não sei ainda as circunstâncias do que aconteceu, mas resvalou no caminhão e veio a cair embaixo de uma das rodas. E aí foi atropelada e veio a óbito aqui no local, constatado aí pelo médico do SAMU. A perícia já esteve no local, já realizou aí os registros necessários para um melhor periciamento aí do local. E as circunstâncias agora vão ser apuradas até mesmo com o interrogatório do próprio motorista do caminhão. O caminhão ele poderia estar circulando aqui no centro de Marília, um caminhão desse porte? Para eu te afirmar isso aí, eu preciso verificar o horário exatamente que ocorreu, porque eu acabei de chegar no local e eu preciso verificar o horário em que o fato realmente aconteceu, para aí sim poder dizer qual a restrição que tem esse tipo de veículo para essa faixa aqui da cidade. Legal. Obrigado à Polícia Militar pelas informações. João Paulo Santos para o Plantão Cotidiano. Bom, o FAR está dizendo aqui, não há restrição ali no trecho, do tamanho do caminhão? Existe um período do dia em que os veículos de grande porte eles não podem avançar a Sampaio Vidal. Seria um garrafão por conta da grande movimentação de pessoas. Sim. Mas as lojas precisam ser abastecidas. Por isso que determinado horário é autorizado. E, salvo engano, ele estava dentro do perímetro autorizado, mas ele já estava convergindo porque já iria dar o horário de proibição. Então, foi nesse ato de fazer a manobra com o veículo longo que gerou esse prejuízo. Essa senhora, embora
uma idade avançada, tinha uma vida pela frente. E os reflexos, a percepção, muitas vezes o idoso não tem essa percepção e achou que o caminhão continuaria e não percebeu que ele estava fazendo uma abordagem maior para poder convergir. E aconteceu essa fatalidade. É triste. É triste. E acontece muito com todo mundo, né? Essa falta de noção de tempo e espaço. Você que dá muitas palestras, né? Conversa muito com as pessoas. Isso realmente é fato. A gente sempre acha que vai dar tempo. Imagina eu sempre ela com digo, 80 e poucos assim, anos. nos cursos e abordagens, o teu cérebro, ele comunica com você até de maneira indireta. Quando você está em velocidade, o semáforo mudou a fase, pintou aquela palavrinha, será? Para. Já, o teu cérebro está dizendo, não vai dar tempo, ele já fez o cálculo, ele já conhece. A gente tem que seguir esse mecanismo natural. Esse mecanismo de defesa. Olha, segura, você vai perder alguns minutos, alguns segundos, mas dá tempo. Agora as pessoas ousam, naquele espaço ali, só eu já atendi 2 outras ocorrências fatais, que uma pessoa de idade avançou na faixa de pedestre na hora que não era para atravessar. E uma moça atropelou e esse senhor ele foi fatalmente atingido com politraumatismo. Uma semana depois ele não resistindo faleceu. E um outro senhor saiu do banco e foi atravessar a Sampaio Vidal para ir de frente o edifício Ouro Verde. Ali tem um ponto de ônibus. Ele passando entre os veículos, uma motocicleta em movimento, porque o trânsito está aberto, acabou atingindo. E ele também teve um resultado muito triste e faleceu ali. São situações que provocam em nós uma tristeza muito maior para a família, e aqueles que causam essa fatalidade vão perpetuar em sua história a dor de ter tirado a vida de alguém, ainda que inocentemente, mas ficou ali aquela mancha, pô, tirei uma vida. Nós não nascemos com esse instinto de matar. Ninguém é tão insensível que não sofresse, né? Que não sofra com isso. É duro. Que eu vou falar com a Cláudia sobre isso, porque culpado, inocente, né, é uma outra situação. Sim. Porque essa é a frieza da lei. Onde o juiz vai decidir de acordo com o evento de quem foi a culpa ou o dolo. Precisa de uma sentença. Mas nesses casos a culpa foi exclusiva da vítima. A vítima não percebeu. Mas mesmo assim, né, a pessoa fica a culpa de quem causou. Que atropelou, né, que ela se sente responsável, não se sente, Cláudia. A pessoa, para sempre, ela vai... Porque nós estamos falando aqui de um momento em que a pessoa está indo de um lado, de A, um ponto A para B. Ela está pensando em qualquer outra coisa na vida, está fazendo planos, vai falar, eu estou atrasada, tenho médico, não sei, vai ter uma festa depois. Não é uma situação de violência explícita, uma briga ou uma situação negativa, complicada, que poderia, né, ocasionar uma tragédia. Não estamos falando disso, né? E nem nesses casos também nada justifica. Mas eu acho que o susto, né, porque você está ali, eu sempre penso nisso, você sai de casa e não sabe o que vai acontecer. Então, a pessoa que causa essa tragédia também sofre muito. Sim, e assim... A questão que eu vejo hoje também, Lenisa, é algo relacionado assim, ao carro enquanto instrumento de poder. Então, assim, acho que nós deveríamos estar pensando enquanto pedestres, enquanto motoristas, nessa questão assim, é o que o Marcos estava falando, quer dizer, o trânsito acaba sendo reflexo de outras questões que as pessoas trazem. Sim. Né, e do estado de espírito das pessoas. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm carros cada vez mais possantes e maiores. Não sei como vai fazer para caber, não tem vaga nem para os pequenos. Ou seja, nós no Brasil estamos na contramão dos outros países do mundo. Exatamente. Né, que na tem Europa, carros cada vez mais compactos. Nos Estados Unidos, eles estão fechando algumas montadoras. Por quê? Não tem mais onde colocar veículo. Então, aí e o Brasil está abrindo portas para colocar aonde? E aí você vai bater de frente com um lobby todo que existe da indústria, né, do mercado automobilístico, que imagina que alguém vai levantar uma bandeira como essa, os nossos legisladores, que deveriam estar trabalhando, né, para proporcionar uma situação mais segura para todos nós. Eles, muitas vezes, as bancadas lá no Congresso estão trabalhando especificamente para grupos, né, relacionados aos seus interesses, ou vice-versa. E aí a gente fica à mercê dessa legislação, né? Então, os carros continuam chegando, né, cada vez mais potentes, cada vez maiores. E assim, quer dizer, as pessoas, agora, dos pacientes que me vêm, né,
a grande maioria, por incrível que pareça, nunca sofreram um acidente, pelo menos grave. Né? Mas a pessoa tem pela percepção e pela sensibilidade que ela tem em relação a como que as coisas estão se dando, quer dizer, ninguém respeita e elas ficam muito perdidas, né? Em relação até essa questão assim, tá, Cláudia, você está me falando de determinadas coisas que eu preciso tomar cuidado, etc. e tal. Mas elas estão sempre dirigindo com a percepção de que os outros não vão respeitar. Proativo, as né? leis de trânsito. Elas acham que elas estão seguindo ali, mas podem ser vítimas, inclusive, né, de todo esse alvoroço. E esse trouxe um dado interessante. As pessoas que se preocupam em ficarem mais fortes, né, ficarem mais concentradas, mais fortalecidas, eu digo emocionalmente. Essas são as pessoas que menos se envolvem, quer dizer, aquelas que passam por acidentes ou por problemas, você considera que ficam menos traumatizadas? Olha, eu não sei se... Eu não poderia te dizer que elas fiquem menos traumatizadas, mas a questão assim é que elas nos procuram menos, por incrível que pareça, né? Assim, talvez até por não conhecerem o trabalho seu. Exatamente. Elas não, muitas vezes elas não conhecem e também muitas vezes elas não têm essa sensibilidade. Quer dizer, elas sofrem esse tipo de acidente grave e tal e levantam, sacode a poeira e dão uma volta por cima. Várias delas, né? Então, assim, a procura pelos meus serviços, no geral, não é dessas pessoas que causaram nem que sofreram acidentes graves. Não que eu não tenha, mas a grande maioria é de pessoas mesmo que são mulheres de 45 a 60 anos, que geralmente são desencorajadas pelos maridos. Que jovens passaram também. Recentemente pela formação, também Jovens é uma ideia também. interessante, né? De repente não estão se sentindo tão seguras, às vezes até a própria família força família. um pouco a pegar o carro. Não, mas agora você já pode. E a pessoa, né, ou o jovem, ele submete a isso para não deixar ninguém chateado em casa. É uma questão de valores, Anisa, que nem, nesse bloco, assim, abordando o pedestre, o veículo, essa concorrência, essa discussão. O pedestre, ele sempre será a parte mais frágil no trânsito. Sim. Então, seja eu enquanto motorista, deixei o veículo, vou caminhar. Se eu não respeito regras, e essa é uma dificuldade real ou surreal hoje, é respeitar regras. O local do pedestre é na calçada, ele não caminha na calçada. Ele tem que respeitar a faixa, ele não respeita a faixa. Ele tem que respeitar o semáforo, inclusive o semáforo foi uma intervenção feminina, tá? Um aplauso às mulheres. Foi através da intervenção feminina, 73 elementos do trânsito internacional têm a patente feminina. E o semáforo é uma delas. Então tem o semáforo, mas o pedestre não respeita o semáforo. E ele acha que você tem que respeitá-lo. Em São Paulo fizeram aquela campanha do respeite o pedestre, mas erraram em falar para o pedestre, respeite o veículo. Então, ele atravessa fora da faixa e você que me respeite. E você fica vulnerável. Como é que eu vou frear meu veículo com outro atrás, uma moto do lado, um ciclista cá? E aí? Então, todo esse contexto, esse cenário, resulta no que nós vemos. Já passando a palavra para a doutora, por dia no Brasil são 170 mortes no trânsito. 70 são motociclistas. As outras 100 geram em torno de 15% veículos pesados, outros veículos e pedestres. Então, todos somos vítimas no trânsito. Fazemos parte, né, dessa infeliz estatística. De uma feliz estatística. E realmente isso que você chama a atenção é interessante, né? Porque a gente sempre pensa nessa orientação do mais frágil para o mais forte, né? Nós não deixamos a situação equilibrada. Sim. Principalmente quando a questão é a responsabilidade, né? Então, acho que já é um ponto importante, um passo, né, para uma partida até de orientação mesmo, quando alguém for pensar, que eu sei que vocês estão sempre ajudando e orientando, mas que outros grupos, outros movimentos aconteçam, mas pensando nesse equilíbrio mesmo, né, de responsabilidade e de importância, uma via de mão dupla, literalmente, né, Cláudia? É isso mesmo. Nesse sentido, né, o que o Marcos estava colocando, quer dizer, é super importante, né, em termos de assim, educação para o trânsito, né? Seja do pedestre, seja de quem dirige um veículo, né? Porque assim, se é o que ele
estava trazendo aqui. Quer dizer, se cada um souber o seu espaço, se colocar um pouco no lugar do outro, né? Hoje está faltando bastante essa questão, muito, né? em De todos os empatia, sentidos. de eu me colocar no lugar, por exemplo, de alguém que é idoso, mesmo sem ser idosa, ou de eu me colocar no lugar de uma criança, mesmo sem ser uma criança, né? Então, assim, as pessoas, essa sociedade que a gente está vivendo um pouco individualista demais, também contribui para que no trânsito as pessoas ajam dessa forma, né? E causem coisas que muitas vezes elas só têm a dimensão depois que a coisa acontece. Nossa, é uma Né? questão E aí de pode ser sensibilidade. tarde demais, tanto para a vida que foi tirada, como para a sua vida que também fica ceifada de certa forma, quando você provoca uma morte no trânsito, um acidente. Não, enfim. e são acidentes cada vez mais violentos, né? A gente já percebe no entorno da cidade, que já existem espaços, né, com a manutenção constante. Hoje a gente não pode reclamar tanto da dificuldade, né, de encontrar uma estrada com até boa qualidade, né? Nesse trecho seguindo para Bauru, por exemplo, né, nos últimos dias. Quer dizer, o que pode acontecer ali, né, para essas fatalidades que nós vimos nos últimos dias também? Não me lembro o dia exatamente, que era um motorista, acho que estava vindo de Garça para Marília, alguma coisa assim, e ele até existe a hipótese, né, dele ter adormecido, porque aí é uma outra história que a gente precisa abordar aqui. Cansaço, né, às vezes medicamentos que a pessoa vem consumindo. Uso de bebida alcoólica. E mistura, e aí tem a coisa da bebida alcoólica. Então, a gente já percebe, quer dizer, tem toda uma estrutura, né, quando tem, mas mesmo assim acontecem essas tragédias. Então, a gente já não sabe mais para onde correr. Tem informação, a estrutura vai sendo organizada, adaptada na medida do possível, poderia estar muito melhor, claro, mas as pessoas continuam pisando no acelerador, né, querendo chegar cada vez mais rápido, não pensando no outro e colocando a própria vida em risco e a do outro também, né? Preciso, assim, já que nós vamos para um novo bloco, aquela já sementinha para o próximo. Isso. A prevenção, a educação. Não adianta eu ter o homem, não adianta eu ter o radar, ter a máquina, se não houver o preparo de tudo isso. Exatamente. Não tiver respeito às regras e a consciência, como disse a Cláudia, a empatia. Me pôr no lugar do outro. Peraí, se eu estivesse ali, como eu reagiria? Como eu gostaria que você reagisse estando no meu lugar e eu no seu? Então é importante coexistirem essas posturas no trânsito. Postura no trânsito para a vida toda, como a Cláudia bem disse, né? O trânsito é só um reflexo, muitas vezes, né, de como nós estamos nos sentindo e comportando também. Depois do intervalo, a gente vai voltar, já que estamos falando aqui dos idosos, falando de educação, eu vou mostrar para vocês uma reportagem muito interessante sobre a visita dos alunos da Casa do Pequeno Cidadão ao Centro de Anos Dourados. E aí, quando eu vi esse tema, eu falei, olha, cabe perfeitamente aqui na nossa conversa, porque está aí uma grande oportunidade, né, de sensibilização, principalmente com as crianças, para que elas entendam as dificuldades dos idosos, a realidade dos idosos, porque estão aí os futuros motoristas, inclusive. Né? Então, esse contato, essa proximidade, sensibilizar essas crianças pode ser também um passo interessante. E por que não aproveitar um momento como esse, já que estão todos juntos ali, né, para que de alguma maneira eles possam interagir, já se colocando um no lugar do outro. Então nós vamos ver essa matéria depois do intervalo, para vocês terem uma ideia de uma iniciativa muito interessante que foi realizada aqui em Marília. Até já! Cotidiano, com Lenise Almeida, volta já. Será lançado em Marília no dia 30 de maio, Jardins de Monet Residencial. Localizado na Avenida das Esmeraldas, a avenida mais valorizada da cidade. O alto padrão em qualidade de vida faz do residencial uma verdadeira obra de arte. 30 de maio é o dia do lançamento. Venha, garanta seu lote. Jardins de Monet Residencial, a arte de morar bem. Crise, que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Porcelanato retificado, cor cimento, R$ 28,90. Coral acrílico rende muito, R$ 189. Invista no que é seu. Construa!
Bateu aquela fome? Então venha para o Rafaela Salada Grill. Aqui você encontra lanches, pastéis, porções, panquecas, sucos naturais e bebidas em geral. Além de uma grande variedade de pratos quentes e frios em nosso self-service por quilo. Venha saborear também os nossos deliciosos pratos promocionais ou pedir a nossa Marmitex caprichada. Entregamos ao redor da Galeria Atenas. Rafaela Salada Grill, sua melhor opção no piso superior da Galeria Atenas. Todos Sombrite, todos com braços articulados, policarbonato, todos modelo comercial, todos cortina e vários outros modelos é com a Fábrica de Todos Marília. Nesta você pode confiar. Avenida República 1127. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 3433-4900 ou 0800 771 5005. Você está assistindo o Programa Cotidiano com Lenise Almeida. De volta aqui com o nosso programa cotidiano, você já sabe que aqui a informação é prioridade para nós, né? Então hoje nós temos essa chance de ouvir especialistas falarem, trazerem para a gente dados e mais do que isso, a oportunidade de refletir sobre a situação atual do trânsito, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Então, no primeiro bloco nós fizemos uma abordagem mais geral, né, sobre as questões relacionadas à agressividade, violência e números, alguns números aqui da nossa cidade. No segundo bloco abordamos ainda a situação dos pedestres, especialmente dos idosos, né, no centro da cidade e casos que vêm acontecendo, infelizmente. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse condicionamento emocional e psicológico que todos nós deveríamos pelo menos ter ou manter para sair para o mundo, né? No dia a dia, porque você sai de casa e carrega com você toda aquela bagagem, aquele peso, não é? Inúmeros problemas que todos nós temos, mas nós não temos mais habilidade, estou sentindo cada vez menos habilidade de nos organizarmos em relação a esses sentimentos. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Antes, vamos à matéria da Casa do Pequeno Cidadão. Crianças tendo um dia especial no encontro, numa interação com os idosos do Centro Dia Anos Dourados. E eu disse no bloco anterior, uma grande oportunidade de, por que não, né, ensinar nesse momento e nesse encontro. Tenho certeza que isso aconteceu lá. Mas levar até informações sobre trânsito especificamente, né, seria uma abordagem diferente, né, muito prática e de sensibilização em relação às dificuldades do outro, tanto os jovens quanto os idosos, as pessoas, né, que têm uma experiência, uma maturidade, mas também têm alguns problemas característicos da idade. É um cenário perfeito para a gente visualizar, né, o momento contemporâneo, né, e o futuro do país e as crianças que vão levar a nossa esperança de que as coisas melhorem. Vamos ver. Alunos da Casa do Pequeno Cidadão, Unidade 4, estiveram na manhã da última quarta-feira, dia 20, no Centro Dia Anos Dourados da Prefeitura de Marília. A ação faz parte do projeto Gentileza Gera Gentileza. Durante parte da manhã, os alunos lancharam com os idosos e puderam trocar experiência com os velhinhos. Essa ação ela faz parte do projeto Gentileza Gera Gentileza e aí a gente resolveu trocar um pouco de experiência com os idosos. Hoje em dia as
crianças não têm muito contato com os idosos, então eu acho que é tão importante essa troca de experiências. A gente conversou um pouquinho, sabendo como que era a brincadeira deles, a escola deles, e eu acho que a gente tem que incentivar o respeito com a pessoa mais velha, e isso tem que começar a partir dos pequenininhos, que serão a nossa geração futura. A assistente social e coordenadora do Centro Dia Anos Dourado, Érica Rodrigues Caldeira Colombo, explica como funciona a casa, que há 15 anos oferece assistência social, psicológica e educacional aos idosos. O Centro Dia é um espaço onde a família pode deixar o idoso, né, para trabalhar, para fazer as outras atividades da vida cotidiana. Esse idoso chega de manhã, toma café da manhã, faz atividades com a educadora social no período da manhã. São atividades didáticas, recreativas, né, educativas. Depois tem o período do almoço, que é servido aqui mesmo. E à tarde a gente tem outra educadora social que desenvolve outras atividades. Ela falou ainda sobre a parceria com a Casa do Pequeno Cidadão. É uma parceria que a gente fez com a Unidade 4, né, com a coordenadora Patrícia. Eles estão desenvolvendo esse projeto do abraço e eu achei muito importante que eles viessem aqui para a gente dividir com os nossos idosos, né, essa iniciativa tão linda deles e para ter essa interação entre idoso e criança, que isso é muito importante. Nós temos idosos aqui que não têm netos, porque não casaram, são pessoas solteiras, mas que gostam de crianças do mesmo jeito e não têm essa oportunidade. Os pequenos Paulo e Leandro, ambos de 13 anos, gostaram de visitar os idosos. Nossa, adoro. Não tô bem, nem todo mundo quando a gente ia passar, nem todo mundo quando ia passar o idoso, porque tem essa tecnologia, mas eu tô tentando arrumar tempo de passar minha mãe, minha avó, porque um dia eles não podem estar lá. Eu gostei muito porque aqui a gente pôde conversar muito, né, com os idosos. Eu gostei muito de uma senhorinha ali que conversou muito com a gente e eu achei isso muito bom. A coordenadora da Casa do Pequeno Cidadão 4 falou ainda sobre essa iniciativa de visitar os velhinhos. É tão engraçado que quando a gente começou esse projeto, a gente não esperava, né, a repercussão que deu. E não só pela repercussão, eles se tornaram tão mais carinhosos. Hoje eles chegam na unidade, nos abraçam com tanto carinho e quando a gente não abraça, eles vêm cobrar. Então, eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, é um pagamento que eu falo assim, a gente mais recebe do que dá, porque é feito com muito amor e carinho. A aposentada Tereza Padovani Barbosa mora no bairro Bela Vista e todos os dias frequenta o Centro Dia. Ela tem 93 anos e desde que o projeto foi lançado, frequenta a casa. Eu adoro criança, porque meus netos estão tudo longe, né? Meus filhos tudo trabalham longe, moram longe. Então eu fico lá em casa lá só com uma filha minha. Já a dona Maria Francisca Nestor Gonçalves, de 75 anos, sai todos os dias do bairro Nova Marília, zona sul da cidade, para frequentar o Centro Dia. Adoro. Eu acho muito lindo. Eles cantando? Cantando e dando presente. E vai receber presente. Achei muito bonito. Quer que eles voltem? Eu quero que eles voltem. Porque eles são muito educadinhos. Adorei. A Maria será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Parabéns, Dona Maria. A gente não tem palavras, né? Vamos envelhecer, né? Comovente, que iniciativa. Com qualidade. Não, e que iniciativa tão Justamente. simples. Imagina o quanto isso vai trazer de benefício, né, emocional para os dois lados. Né? As crianças vão pensar muitas vezes antes de ter uma atitude até mais grosseira, né? Às vezes desrespeitar o ritmo do idoso. A criança vai carregar isso para sempre. Ou eu estou errada, Cláudia? Marca Não, muito a criança, lógico isso não marca? que sim, lógico. Né? Por isso que algumas ações educativas, inclusive nessa área de trânsito, elas ficam, né? E também outros valores que vão se criando e até esse próprio processo que a gente estava falando, né? De empatia mesmo, né? De se colocar no lugar do outro, de ter mais informações de como envelhecer de uma forma saudável.
mas também saber os percalços do envelhecimento, né? A gente fala muito de informação, mas também a questão do contato virtual, ou nem sei se pode falar contato, porque não existe contato, né? Mas esses amigos virtuais, você esbravejar ou você apoiar campanhas, curtir, você vai lá ter uma postagem, eu vou curtir essa campanha. Isso é tão superficial, não é? Porque nada como esse contato físico, Farto, aí, olha, se você está ali ensinando, a Cláudia também passando orientação, está o idoso, está a criança, ou que seja a família, né, reunida, até para que vocês possam dar exemplos mais práticos, isso é indiscutivelmente muito mais eficaz, né, do que hoje a gente vê muitas campanhas caríssimas, como o Maio Amarelo, a gente vê, é uma iniciativa interessante, né, é muito novo, não se fala muito, mas pelo menos criaram uma data, mas que não fique só nisso. Só nessa data, né? Só na data, o Maio Amarelo, para prevenir acidentes. Dessa matéria, hoje eu tenho 43, eu tinha 12 anos, há 31 anos atrás, nós fomos visitar uma casa de idosos. E, na época eu participava dos Marianinhos na São Judas Tadeu. E daquela experiência para cá, quer dizer, eu me vi no meio desse ambiente, lembrei lá, 30 anos atrás. Trouxe com você. Isso vem, aquele resgate da memória. É aquilo que a Cláudia comenta, da gente envelhecer com qualidade. E até o assunto que motivou a nossa vinda ao programa, essa questão de elementos de disputa, homem, mulher, jovem, idoso, adulto, criança. A gente tem que perceber uma coisa, o trânsito ele é insensível. Ele é cruel, não escolhe vítimas. Pode ser uma criança, pode ser uma vida que está sendo gerada. Eu já atendi uma ocorrência em que um rapaz na contramão recente, na rodovia, ele, a mais de 100 km por hora, atingiu um outro veículo, a menina estava gestante, perdeu a criança que estava sendo gerada com 3 meses. Isso tudo traz para nós um trauma muito grande. E o trânsito ele tem essa frieza. A mulher ela é muito mais atenciosa, ela é muito mais reservada às regras. A mulher, por que a estatística ela privilegia a mulher? Por que a estatística ela coroa a mulher como uma parte muito responsável no trânsito? Porque ela tem esse zelo que o homem não tem. Enquanto o homem, o jovem principalmente, ele é ousado, ele desafia e adora desafios, ele esquece que por trás desse desafio tem uma família, tem uma mãe, tem uma avó, tem uma criança, pai, um filho de algum pai que ele pode tirar a vida por conta de uma imprudência, me desculpa até o peso da palavra, uma imbecilidade, porque ele tem uma arma nas mãos, ele tem um porte legalizado, o veículo é uma arma na mão de uma pessoa imprudente. Então, nós temos que seguir, digamos, essa estatística, reverenciando vocês mulheres, por terem sido louvadas com esses números, às vezes até cuidadosas demais, como nós falamos, pecamos às vezes pelo excesso de cuidado. Sim, para significar para nós como um exemplo a ser seguido. Não adianta eu ser um asa ao volante, ser um piloto, ter cursos e mais cursos, se eu não respeitar o momento que o pedestre coloca o pé. Em uma aula, uma aluna me disse uma vez, eu não sei por que tem velho dirigindo. Aí era um concurso, né? Era para um concurso, uma sala com mais de 80 alunos, você tem que ter uma ética. E eu disse, de repente aquele idoso, ele está querendo mostrar para você e para mim que ele também é tão capaz quanto nós. Nossa. E ele recentemente tirou a habilitação porque enquanto você estava estudando, ele estava batendo a enxada para trazer para nós o progresso. Essas crianças são o nosso futuro, nós queremos aposentar. Como vamos aposentar se nós não nos respeitamos? Não damos o respeito ao outro. Então, que sigamos esse exemplo de vocês, mulheres zelosas, dos idosos mostrando que tem seus limites e das crianças que estão chegando. O trânsito carece disso, desse amor, desse afeto, desse respeito. Ou seja, humanização no trânsito, é isso, Cláudia, se a gente pudesse resumir a nossa conversa, que eu tenho certeza que vai se repetir, porque a gente pode fazer aqui, né, algumas vezes, eu sempre tenho convidados, fico muito feliz com os convidados que participam aqui com frequência, porque o assunto não se esgota, né, é impossível fazer um programa e esgotar o assunto. Então, a gente tem que resumir, mas você vai voltar outras vezes, né, mas se fosse possível resumir, exatamente essa humanização do trânsito, que é tudo isso que o Farto está dizendo aqui, né? Nós temos máquinas potentes. As pessoas acham que estão praticando esporte nas ruas. Mesmo na prática de esporte existem regras, não é? Você não pode praticar o esporte com um automóvel. Imagine nas ruas. A humanização nas relações, né? A humanização no trânsito, essa coisa de realmente você seguir regras e você, assim, ter
o cuidado, né, se colocando no lugar daquela pessoa e mais do que isso, né, acho que todos nós precisamos repensar o ritmo de vida que a gente tem levado, como a gente tem levado a vida, que qualidade de vida que a gente tem tido e como que a gente pode, assim, tornar as relações um pouco menos, como ele estava colocando, né, menos competitivas. Né? Não se trata de saber quem dirige melhor, o homem ou a mulher. Na verdade, todos nós queremos dirigir bem, né? Sermos pedestres que sabemos nossos direitos e deveres. Né? E principalmente essa questão que acho que até a virtualidade ela atrapalha um pouco. Né? Porque quando você está no dia a dia, você está no contato. E muitas vezes as pessoas fazem tantas coisas virtualmente, né? Mas a gente precisa trazer isso para a realidade. Claro. E inclusive para o contato, e inclusive para o respeito, né? Porque de ter um relacionamento que seja mais enriquecedor para todos. Né? Até porque nós temos o contato virtual, mas não é algo exclusivo. Se você nunca mais tivesse que sair às ruas, ok, né? Você está numa caverna, sei lá, numa coisa protegida e você não vai ter mais contato. Só que isso não faz sentido. Você tem que deixar o seu contato virtual e vai ter que trabalhar, vai ter que fazer suas compras, vai ter que dirigir, vai ter que andar pelas ruas, não é? E aí também, só rapidamente, queria que você deixasse alguma dica assim prática, né, para essa pessoa que tem muito medo de dirigir e que às vezes tem também o receio de procurar ajuda. Então, sempre que você tem uma situação como essa, eu costumo falar, você precisa ter a iniciativa, você precisa vencer aquele primeiro bloqueio e experimentar, né? Experimentar e experimentar se informar, saber que você pode ser capaz, né? E assim, não ter vergonha de procurar ajuda, porque assim, todos nós temos fraquezas, todos nós precisamos do outro, né? E é importante, e até deixaria uma mensagem, né? Para quem convive com essas pessoas, que encare isso de uma forma mais séria, que quando sair às ruas com essas pessoas, tenham mais paciência e mais disponibilidade para saber que a pessoa está num processo. Exato. E que se ela não faz melhor é porque ela não consegue, né? Mas ela vai chegar lá. Sim. É importante que a gente respeite o ritmo, senão essa pessoa pode, inclusive por um processo atropelado, vir a ficar com mais medo e aí desistir de vez de dirigir. Aí trava de vez e não vai mais, né? Então nós temos que ser mais solidários. Né? É solidariedade. E você, para finalizar, Farto, para quem não tem medo, que eu sei que você se depara com muita gente assim. A Cláudia, né, tem as pessoas mais receosas, com medo. Você não. Acho que você já encontra no dia a dia pessoas os mais ousados. São ousados, né? E aí, homem ou mulher, ou pessoas que acham que estão protegidas, né, de todo o mal e esquecem quanto nós somos suscetíveis, né? Pode acontecer com qualquer um. Sim. Nós não estamos em um complexo, nós não estamos em uma pista de competição. Nós estamos no trânsito. E o trânsito também é vida. Então, eu diria, para você que dirige, para você que não dirige, para você que é habilitado, não é habilitado, você que é pedestre ou não, respeite. A palavra-chave é respeito. Abra a mão do seu direito. Nem sempre o que é legal é o real. De repente, você pode estar dentro do seu direito, mas o que custa você abrir mão dele um instantinho para que o outro estacione, para que o outro atravesse a rua, para que o outro utilize aquela vaga porque você pode andar um pouquinho mais do que ele. Então, essa questão de respeito e gentileza é a palavra ideal para fechar esse programa e coroar dizendo que ninguém está competindo. Nós todos temos uma vida, a vida é uma só, ela não tem rascunho, e lembrar que a gentileza sempre vai gerar gentileza e eu posso sobreviver ao invés de provocar a morte. Sobreviver, conviver, viver. Sim, com qualidade. Com qualidade, viver melhor. E olha, vou contar uma coisa para vocês. Você que acha que tá protegido de tudo, você fala, olha, mas aí eu vou, piso fundo, ninguém me pega, né? E se eu cometer algum delito, eu vou lá e pago fiança, porque aí é um outro programa para a gente falar de impunidade,
Aí não vamos entrar nesse mérito agora. Bastante interessante. Vamos, né, depois chamar até um especialista. O Farto fala também, né, dentro do direito, da legislação, né, dentro da sua formação. Você pode também ajudar a gente. Então, combinado, vocês dois vão voltar. Aí nós vamos falar de impunidade também. Mas olha, sabe o que vai acontecer? No mínimo, você vai perder a oportunidade de começar a relaxar, ficar mais tranquilo, exercitar a sua paciência, mesmo que você não queira pensar no outro, porque eu sei que tem gente que não se sensibiliza mesmo com outros, né? Com quem está à sua volta. Então, pense em você mesmo, se você quiser. Sabe por quê? Porque você vai evitar dor de cabeça, dor no estômago, porque esse nervosismo, essa irritação, não é? Gastrite, um problema cardíaco, um AVC, no mínimo, né? Então, porque esse nervosismo todo também te prejudica. Não adianta xingar, você fala, não, pelo menos eu pus pra fora, eu xinguei, eu buzinei na cabeça de todo mundo. Não, eu acho que não vai resolver. Procure seu médico, converse com ele, ou a Cláudia, né? Às vezes também pode ajudar, para ficar mais tranquilo. Ah, eu já falo bastante mesmo, porque tem gente aí que tá, né? Tá provocando demais. E aí tem que aguentar, fala, coitado. Se alguém fizer isso com... Muitas vezes o trânsito é só a ponta do iceberg, né? Quando eu vejo alguém assim, eu já penso, falo, coitado, a pessoa buzina, me xinga, sei lá, eu falo, que dó, né? Tem um problema. Mas não adianta só ficar com dó, porque eu tenho medo que ele provoque alguma coisa. Então, vamos encerrando. Gente, muito obrigada mais uma vez, viu, pela presença de vocês aqui. E espero que a gente possa se reunir em outras oportunidades. Pode ser, Cláudia? Lógico, foi um prazer. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, Lenisa. Prazer estar ao lado de um especialista tão brilhante. E você sabe, eu falo sempre aqui, ninguém acredita do outro lado. Os encontros nunca são combinados, né? A gente agenda um, agenda o outro e a sintonia é sempre muito perfeita. Fico muito feliz de contar com vocês aqui, viu? Obrigado, a gente fica à disposição. Obrigado pela colaboração. Vamos encerrando mais uma edição especial do Cotidiano. Em breve você vai ter essa edição já na nossa página lá do Facebook. Você pode acompanhar outros especiais que nós já fizemos aqui. E aí você pode comentar, vou deixar lá os contatos também dos nossos entrevistados, para que vocês possam conversar, tirar dúvidas, né, procurá-los para uma conversa, o que for. Mais importante é fazer contato real, não só virtual, tá bom? Amanhã a gente volta com mais uma edição do Programa Cotidiano. Tem reprise às 7 da noite e também à meia-noite. E amanhã ao vivo, 1h30 da tarde. Até lá. Cotidiano com Lenisa Almeida. Oferecimento. Casa Sol, a mega loja.